Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Eu peço que você deixe a sua Bíblia aberta nessa passagem. O tema da mensagem nesta manhã, não estranhe, mas o tema é: por que não precisamos ver Jesus? Por quê? Porque você e eu não precisamos ver Jesus. Se nós divulgássemos, colocássemos uma faixa aqui na frente dizendo assim: amanhã, dia 17, Jesus estará aqui em carne e osso. De verdade. O que você acha que aconteceria? O que você acha? Enche de gente, não ia? A crentaiada, os afastados, desigrejados, políticos com santinhos, ateus para dizer não é verdade, não é? Todo mundo ia estar aqui. Vila Formosa ia se tornar assim pequenininha para tanta gente. Não é verdade? Agora, por que isso aconteceria? Tem uma razão profunda para isso. Na verdade, há um problema por trás disso. E esse é o problema do capítulo 24, que nós vamos abordar nesta hora. O capítulo 24 nos mostra 4 cenários. Fala de um túmulo, uma casa, um caminho e uma casa. Túmulo, casa, caminho e casa. O que esses 4 lugares têm em comum? Vamos orar e vamos pedir que Deus, então, fale ao nosso coração nesta hora. Nós estamos diante da Tua palavra, Senhor, num culto tão especial, quando celebramos a ressurreição do Teu Filho amado. E nós sabemos, ó Deus, que o culto é para a Tua glória, é para a Tua honra, mas também sabemos que o culto é para a nossa edificação. Então nós te pedimos, ó Deus, que nesta hora o Senhor coloque diante de nós um banquete, o banquete da Tua palavra, um banquete cheio de graça e de alimento espiritual vivo e verdadeiro para a nossa alma. Fala conosco, Senhor, e usa o Teu servo como instrumento nas Tuas mãos para isso. Em nome de Jesus. Amém. Vamos olhar para a primeira cena, a cena do túmulo. Olhe para a sua Bíblia do verso 1 ao verso 8. Acompanhe a leitura. Mas, no primeiro dia da semana, isto é, o domingo, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então se lembraram das suas palavras. Que dia era? O primeiro dia da semana. Que horas era? Alta madrugada, talvez 4 da manhã. Algumas mulheres foram ao túmulo. Quem eram essas mulheres? Pelo menos 5. O texto fala de Maria Madalena, de Joana e Maria, mãe de Tiago. E por que pelo menos 5? Porque fala das demais. Isso significa um plural, mais de 2, mais de uma pelo menos. Então, o texto diz que essas mulheres foram ao túmulo fazer o quê? Num domingo tão cedinho?
levar aromas. Elas prepararam algumas ervas muito aromáticas e iriam derramar sobre o corpo. Aquilo, na verdade, era uma tradição judaica. É o que nós chamamos de embalsamamento. É deixar o corpo cheiroso para amenizar o seu estado de putrefação. Elas foram fazer isso. Elas foram cumprir uma tradição judaica. Mas o que elas viram quando chegaram ao túmulo? A Bíblia diz que a pedra estava removida. Naqueles dias, os túmulos não eram como os nossos, ou no chão, ou feito de cimento. Naqueles dias eram nas rochas. Eles cavavam buracos na rocha, inseriam um corpo ou vários corpos no mesmo lugar e colocavam uma pedra grande na frente, às vezes selada, às vezes. Então, quando elas chegaram, elas perceberam que a pedra estava removida. Mas por que a pedra estava removida? Para que Jesus saísse? Não, para que elas entrassem. É justamente o contrário. E quando elas entraram, o que elas não viram? Elas não viram o corpo de Cristo. Elas não viram o corpo. E quando elas não perceberam o corpo ali, no sepulcro, a Bíblia diz que 2 anjos apareceram. E João nos diz que um estava sentado na ponta e outro aos pés, onde Jesus, o corpo havia sido colocado. Um em cada lugar, dizendo: tem ninguém aqui. O que vocês estão buscando aqui? O que vocês estão procurando de fato? E os anjos, então, dizem àquelas mulheres: vocês não se lembram do que ele havia dito? Que ele sofreria, que ele morreria, mas que ele iria ressuscitar ao 3º dia? Vocês não se lembram disso? E elas ficaram maravilhadas. Essa é a primeira cena, a cena do túmulo. A segunda cena é a cena de uma casa. Vejam a partir do versículo 9 até o versículo de número 12. E voltando do túmulo, isto é, aquelas mulheres, pelo menos 5, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como um delírio, como uma loucura, e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e João diz que ele e Pedro correram, né? E João estava mais em forma, porque ele chegou primeiro. O texto diz: o discípulo amado chegou primeiro do que Pedro. E abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para onde? Para casa, maravilhado do que havia acontecido. Qual é a segunda cena? A cena de uma casa. Era uma casa simples, era uma casa que ficava em Jerusalém, talvez a poucos metros ali da onde Jesus foi sepultado. Quem estava na casa? O texto diz que eram os 11, Judas já tinha tirado a sua vida, e mais alguns discípulos, talvez aqueles discípulos mais próximos do círculo apostólico. Note, há 2 discípulos nessa casa que vão aparecer na próxima cena. Eles são muito especiais, muito. E a pergunta é: o que é que os discípulos estavam fazendo no domingo numa casa? O quê? Nada. Não estavam fazendo nada. E por quê? Porque estavam com medo dos judeus. Não é isso que diz lá João, capítulo 20, versículo 19? No primeiro dia da semana, trancadas as portas, estavam os discípulos com medo dos judeus. Por que eles tinham medo? Sabe aquela ideia? Vai sobrar para a gente? É isso que eles tinham. Bom, se ele morreu, o que dirá de nós? Eles estavam com medo. Mas então o que acontece? As mulheres chegaram correndo do túmulo, entraram na casa e disseram assim: gente,
Jesus ressuscitou. E contaram para eles exatamente o que elas tinham visto. A pedra removida, nenhum corpo, anjos sentados, um em cada lugar, dizendo para elas: lembrem-se, Jesus disse que iria morrer, mas que também iria ressuscitar. Quando os discípulos ouviram isso, o que eles fizeram? Fizeram um coral e cantaram porque ele vive? Não. Eles fizeram uma festa? Também não. O que é que o texto diz? Que eles ficaram delirados. Não. Como assim ele ressuscitou? Não, a coisa não é bem por aí. Vocês acho que não viram direito. E o texto diz que eles não acreditaram nas mulheres. Mas um deles falou assim: bom, eu só acredito vendo. O que é que ele fez? Levantou-se rapidamente, correu para o túmulo, e João fala que ele correu junto. Não é? É interessante essas visões dos evangelistas, não é? Cada um narra na sua perspectiva, mas a verdade é a mesma. Eu acho isso fantástico. E aí, quando Pedro chega ao túmulo, Pedro vê a pedra removida, Pedro vê o lugar vazio, e Pedro fica maravilhado com aquilo. Uma coisa interessante aconteceu nesse meio tempo, quando Pedro está voltando para casa, mas isso eu vou contar depois. Então perceba a segunda cena. Você tem uma casa cheia de gente incrédula. Túmulo, casa. Terceira cena, a cena de um caminho. Essa é a maior cena desse capítulo, que vai do verso 13 ao verso 32. Preste bem atenção. Naquele mesmo dia, estamos falando ainda do domingo, dois deles de quem? Lembra daqueles discípulos que estavam lá na casa? São esses. Dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, cerca de 60 estádios, mais ou menos uns 10 quilômetros. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isto que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam, entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: espera um pouquinho, és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, esse já é o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo. É verdade. E não, achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro, Pedro e João, e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres. Então, quer dizer, elas não estavam loucas, não. Mas não o viram. É verdade o que elas disseram, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração. Nécio aqui é uma expressão que a gente poderia traduzir: seus lentos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não nos convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Não era assim que deveria acontecer? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante.
Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele nos expunha as Escrituras? Porventura o nosso coração não pegava fogo, não estava abrasado, afogueado, quando ele nos falava da palavra de Deus? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Esta é a terceira cena. Qual era o caminho? Uma simples estrada que ligava Jerusalém a uma pequena vila chamada Emaús, uma vila assim bem pequenininha. Era uma caminhada, como mencionei, de mais ou menos 10 quilômetros. Talvez 1 hora e pouco aí de caminhada, dependendo do passo de cada um. Que horas era? Tardezinha. Alguns falam entre 5, 6 da tarde. O texto diz que o dia já se declinava. Já estava se findando, então talvez estava começando a escurecer. Quem andava pela estrada? 2 discípulos, companheiros apóstolos, que estavam lá na segunda cena, na cena da casa. O texto diz que eles estavam caminhando, e na medida em que eles caminhavam, eles conversavam sobre o quê? Sobre os acontecimentos. Esses discípulos foram para a Páscoa, viram a crucificação, isso na sexta, passou o sábado, permaneceram lá no domingo, comeram com os apóstolos e agora estão voltando para sua casa como? Entristecidos, abatidos, sem esperança. E eles estão dizendo: poxa vida, não era esse que deveria ressuscitar? Não é esse que veio para redimir Israel, para nos libertar e resolver efetivamente o nosso problema? Mas e agora, qual é a nossa esperança? Está terminando o terceiro dia e a ressurreição? E aí, nesse momento, aparece um homem, Jesus. No primeiro momento, eles não reconheceram o Senhor. E nós não sabemos por quê, mas também outras pessoas não reconheceram. Eu acho que Jesus não queria ser reconhecido. Então Jesus falou assim: o que vocês estão conversando aí? E eles disseram: espera um pouquinho, o senhor é o único que não leu Jerusalém News? Vocês não leram, você não leu o jornal do domingo de manhã? O grande acontecimento, aquele que veio para morrer na cruz, morreu, mas não ressuscitou. E a gente está aqui desanimado, voltando para casa, sem esperança, sem alegria. E aí Jesus fez com eles uma coisa extraordinária. Jesus falou assim: vem cá, deixa eu dar uma aula para vocês. Nesse momento Jesus ainda não era reconhecido. Jesus abriu a Bíblia, claro que não tinha uma Bíblia impressa, ele falou tudo de cor, porque ele escreveu a Bíblia. Então ele começou pelo livro de Moisés, pelo Pentateuco, pelos 5 primeiros livros da Bíblia, e depois foi caminhando para os profetas e dizendo: olha, vocês não leram que o Cristo haveria de vir, haveria de sofrer, mas que haveria de ressuscitar? Vocês não leram isso? E quando Jesus terminou de dar aquela aula magna, imagine uma aula com Jesus, o próprio autor do texto se interpretando, deve ter sido a aula mais tremenda do mundo. Eles se aproximam da cidade, ou da vila de Emaús, e já era tardezinha, e os discípulos disseram: Senhor, fica conosco, já está tarde, entra, vamos tomar uma refeição. E Jesus então entrou, e partiu o pão, abençoou. Isso aqui parece uma representação da ceia, para que eles de fato entendessem que era Jesus. Tendo tomado o pão, o partiu, o abençoou e disse. Naquele momento, os seus olhos espirituais são abertos. E aí eles falam assim: quer dizer que é o Senhor.
E aí, naquele exato momento, não deu nem tempo de dar um abraço em Jesus. Ele simplesmente desapareceu. E aí um olhou para o outro e falou assim: ah, agora eu entendo porque o nosso coração estava pegando fogo quando ele nos falava da palavra de Deus. Essa é a razão. O autor da palavra estava nos falando da sua palavra. E eles ficaram maravilhados. Essa é a terceira cena. A última cena, a cena da casa. Túmulo, casa, caminho e casa de novo. Versículos 33 a 43. Vamos para o final. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. E imagino que aqui eles voltaram bem mais rápido que vieram. E onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os apóstolos e outros discípulos, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: Eirene, paz. Expressão que Jesus usa, ou talvez shalom, paz. Paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estar vendo um espírito. Não, Senhor, um fantasma. Mas ele lhes disse: ora, por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Por que vocês estão aí cheios de dúvidas, cheios de questionamentos? Vejam aqui as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Vejam, vejam. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. Note. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Tem aí uma comida? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu na presença deles. Esta é a quarta cena. Os discípulos da aldeia de Emaús, aquela pequena vila, voltam para Jerusalém correndo, muito rapidamente, certamente. E eles encontram os 11 apóstolos lá naquela casa, a segunda cena, e também com eles outros discípulos. E eles chegam, quando eles chegam, os apóstolos dizem: calma, 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 Jesus ressuscitou. As mulheres foram ao túmulo e viram de fato que o corpo não está lá, a pedra foi removida, os anjos disseram que ele ressuscitou. E o nosso irmão Pedro também foi lá. Lembra que eu falei de um detalhe? Quando Pedro está voltando do sepulcro, que ele não tinha visto Jesus, Jesus aparece a ele no meio do caminho. E Pedro chega para os discípulos assim: é verdade, ele ressuscitou. Imediatamente, os discípulos de Emaús começam a contar a sua história. Nós também o vimos. Ele caminhou conosco, nos deu uma aula de hermenêutica, de interpretação bíblica, celebrou a ceia conosco e nós percebemos que de fato ele ressuscitou. Eles estão ali trocando as suas figurinhas e dizendo: é verdade. Mas nesse exato momento, uma coisa grandiosa acontece. Perceba, essa última cena, todos estão reunidos. O túmulo, a casa, o caminho e a casa de novo. Ali está a pequena igreja reunida. E Jesus aparece no meio deles e fala assim: paz seja convosco. Imagine o susto. Eles imaginavam estar vendo de fato um fantasma. Assim, não, gente, não é um fantasma, sou eu. Toquem as minhas mãos. Vejam as marcas dos cravos. Vejam os meus pés. Ah, vocês estão duvidando? Vejam o meu lado. Notem a minha cabeça. Vejam aqui as marcas dos espinhos.
3 dias, o corpo de Jesus estava ferido. Muito ferido. Muito ferido. Mas o texto diz que eles não acreditaram. Eles estavam tão delirados que eles não acreditaram no que estavam vendo. E aí Jesus fala assim, bom, deixa eu dar mais uma prova de que eu estou vivo e não sou um fantasma. Dê-me aí um peixe. E ele comeu peixe na presença deles para dizer, tá vendo? Fantasma não come, mas eu como. Acreditem nisso. E sabe que é a coisa mais interessante? Depois disso tudo, eles ainda não estavam acreditando. Bom, o que essas 4 cenas têm em comum? O que a cena do túmulo, a cena da casa, do caminho e da casa têm em comum? Note, há mulheres incrédulas que procuram um corpo, certo? Cena do túmulo. Há discípulos incrédulos que não acreditam no que ouvem lá na casa. Depois, há 2 discípulos que estão entristecidos porque não acreditavam na ressurreição de Jesus. A cena do caminho. E depois, na cena da casa, todos estão lá e ainda meio incrédulos. O que todas essas cenas têm em comum? Uma palavra. Qual é? Incredulidade. Perceberam? Eles não creram na ressurreição de Jesus, não como deveriam. Mas eu quero que você note que tem uma outra coisa também em comum nessas 4 cenas. Na cena do túmulo, os anjos que estavam lá sentados dizem assim, olha, lembrem-se do que Jesus havia dito. Ele disse que ia morrer e disse que ia ressuscitar. Na cena da casa, as mulheres disseram aquilo que o anjo disse. Ele vai morrer e ele vai ressuscitar. Na cena do caminho, Jesus falou assim, gente, vocês não leram, vocês não se lembram do que diz as Escrituras. Aquilo que Moisés disse, aquilo que os profetas disseram, vocês não se lembram que o Cristo haveria de morrer e que haveria de ressuscitar? Vocês não se lembram? E na cena da casa, novamente, algo especial acontece. Todos estão ali reunidos. As mulheres, os 11, todos os discípulos, inclusive aqueles de Emaús que voltaram para casa. E o que é que Jesus então faz com eles ali naquela casa? Jesus dá a eles uma aula de interpretação. Veja o versículo 44, que é o versículo seguinte. Olha que coisa interessante. A seguir, depois que Jesus mandou tocar nele e comeu o peixe e o favo de mel, depois disso a seguir, Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu vos falei. São as mesmas. Estando ainda convosco. O que é que ele disse quando ele estava vivo? Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. O que é que Jesus estava ensinando para a sua igreja naquele momento? Tudo isso que aconteceu porque tinha que acontecer. Tudo estava escrito nos livros de Moisés, nos profetas e nos salmos. Onde está o problema de vocês? Vocês não entenderam a palavra. Não foram bons leitores da palavra. E não guardaram a palavra. A grande e última pergunta é, qual é o grande acontecimento dessa última cena? Versículo de número 45. Veja o que diz. Então, depois que Jesus deu essa grande aula de interpretação, e foi mostrando a partir de Moisés, dos profetas e dos salmos, tudo aquilo que estava dizendo a seu respeito, então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse, assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Os discípulos, note bem isso, aqui está o ponto. Os discípulos não creram pelo que viram, porque eles viram Jesus. Eles creram
Por meio daquilo que ouviram. Em outras palavras, eles foram convencidos pela palavra que Jesus Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia. O túmulo vazio, o próprio Jesus celebrando a ceia em Emaús, o próprio Jesus comendo com eles, nada disso foi capaz de convencê-los, nada. Mas o que os convenceu? O quê? A palavra. Quando Jesus expôs as Escrituras, então eles entenderam, ok, agora faz sentido para nós. Irmãos, nesse sentido, nós não precisamos ver o túmulo de Jesus vazio, não precisamos ir a Israel, não precisamos de um santo sudário com a marca ali estampada do rosto de Cristo, se é que é verdade. Nós não precisamos ver Jesus em carne e osso. Não precisamos que Jesus esteja hoje aqui conosco em carne e osso. Nós não precisamos. O que nós precisamos, então, é crer na palavra de Deus, que é verdadeira e nunca, nunca, nunca erra. E o que a palavra diz? Que aquele que morreu, ressuscitaria e ressuscitou. Então, para concluirmos, o que devemos fazer diante dessa grande verdade? Primeira coisa, precisamos nos alegrar porque Jesus Cristo está vivo. O mundo não tem essa esperança. O mundo resume a vida entre nascer, crescer, estudar, ganhar dinheiro, produzir riqueza, conquistar bens e por fim morrer. Esse é o pensamento do mundo. Esse é o conceito de felicidade que o mundo tem. Mas nós cremos que a vida é muito mais do que isso. E nós cremos que Jesus Cristo está assentado à destra de Deus. Ele está vivo e Ele está reinando soberanamente, de eternidade a eternidade. Olhem para o texto. Versículo 50 até o 53. Veja como os discípulos reagiram depois de tudo isso. Então, os levou para Betânia. Betânia era um lugar ali no Monte das Oliveiras. Não foi por acaso. Era um lugar no Monte das Oliveiras. E os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. E aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Subindo entre as nuvens. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém. Como? Tomados de grande júbilo. E estavam sempre no templo, louvando a Deus. O que a verdade da ressurreição deve fazer conosco? Nos fazer ficar cheios de alegria, cheios de júbilo, porque o nosso Deus, Ele vive e vive eternamente. Segunda coisa, isso deve fazer com que nós estejamos sempre como igreja, juntos, louvando a Deus, estudando a sua palavra, tendo vida de oração e comunhão. A ressurreição, irmãos, deve nos aproximar como povo de Deus. Deve nos fazer estar juntos como hoje nós estamos. Hoje o mundo está dormindo essa hora. Daqui a pouco eles vão se levantar para comerem o seu churrasco e tomarem as suas bebidas. E nós acordamos cedo para celebrar a vitória de Jesus Cristo. Por fim, o que devemos fazer com essa grande verdade? Precisamos ver Jesus? Sim ou não? Não. E por que não? Eu respondo com um versículo. João capítulo 20. Versículo 29. O último versículo que lemos durante a liturgia. Abra sua Bíblia em João 20, 29. Lembra-se de Tomé? Que não acreditou e Jesus teve que fazer com que ele tocasse as suas mãos e o lado. E aí Jesus terminou essa conversa com os discípulos dizendo assim: Tomé, porque me viste, creste? O que diz então o texto, irmãos? Todos juntos? Bem-aventurados os que não viram
e creram. Precisamos ver Jesus? Não. Por quê? Porque feliz é aquele que não o viu e creu. E por que cremos? Porque a palavra diz. Acalmem-se, um dia nós o veremos. Em glória, certamente. Oremos. Bondoso Deus e Pai, nós te louvamos pela ressurreição do teu Filho. Nós te louvamos por esta grande verdade. E de fato, Senhor, nós não precisamos ver o teu Filho em carne e osso aqui, porque nós cremos nele pela fé. Nós cremos que ele morreu pelos nossos pecados e que ele ressuscitou na manhã daquele domingo, o primeiro dia da semana. E essa, Senhor, é a razão de nós estarmos aqui nesta manhã, para te render toda a glória e todo o louvor. Embora, Senhor, não vejamos o teu Filho, mas nós cremos nele de todo o nosso coração. Nós cremos que a ressurreição é um fato incontestável. E assim, Senhor, nós vamos caminhar pela fé até o fim dos tempos. Quando naquele dia glorioso, não só nós, mas todos os olhos verão o teu Filho. E todos nós estaremos diante dele, para dizer que ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Então, Senhor, naquele dia, nós veremos o Senhor como ele é e nós seremos como ele é. Louvado seja o nome do Senhor por essa grande ressurreição. Ressurreição que nos dá esperança, ressurreição que nos garante a vida eterna e que nos faz viver pela fé no Filho de Deus. Louvado seja o teu nome por isso. Em nome de Cristo Jesus. Amém.